Nosso objetivo aqui nessa manhã é apresentarmos algumas ações e investimentos da Prefeitura de Blumenau em mobilidade, em obras, em ações também de saneamento na nossa cidade. Nós vamos trabalhar primeiramente, principalmente aqui no foco de mais mobilidade, que é um dos desafios de uma cidade que cresce do jeito como Blumenau. Ações pelo Fomplata, obras habilitadas para licitação. Nós contratamos o Fomplata, uma ação começou lá em 2017 e chegamos agora no ápice desse processo, que é a licitação das obras, que sem dúvida é fundamental. E dentro delas, a primeira infraestrutura urbana é de saneamento. Nós estamos lançando nos próximos dias a captação de água bruta, né? A obra importante. Nela nós temos um sistema completamente diferenciado para diminuir em muito a turbidez que hoje, ou praticamente zerar o risco de turbidez na água, na captação da água, para a gente não ter paradas de abastecimento. Hoje a nossa água sai captada na usina do Salto, ou seja, cada vez que chove excessivamente nas cabeceiras acima desse trecho, nós temos problemas sérios de filtragem de água para poder dar conta do abastecimento de água na cidade de Blumenau. Então nós temos ao longo desse trecho onde a adutora passa, né? Aqui vocês podem ver saindo da usina do Salto, até chegar efetivamente no Samai, nós temos vazamento, né? Nós temos capacidade insuficiente para aumento da demanda. Hoje a nossa capacidade está no limite, nós precisamos efetivamente aumentar a capacidade de captação e de filtragem, e nós temos também um outro problema, que é a ampliação da usina do Salto, que vai trazer a inviabilidade para que a gente permaneça captando água nesse espaço. Então são algumas questões importantes que precisam ser colocadas. E o projeto de captação prevê captação em 2 níveis, não vou detalhar o projeto aqui, que a gente já falou sobre ele, mas que vai trazer, além de todo, um sistema de filtragem diferenciado, que vai trazer um risco muito menor aí na questão da turbidez, ou praticamente zero em relação a isso. Onde vai ser essa obra, né? Aqui é a atual Associação de Samai, então ela vai acontecer ao terreno aqui do lado. Então, só para destacar onde essa obra vai acontecer. Outra obra que está habilitada para licitação é o Corredor Norte, né? Corredor Norte, uma obra importante de crescimento também e de expansão da nossa cidade. Todos vivenciaram um grande desafio que foi, por exemplo, agora o show aéreo que a gente teve lá na região norte. Simplesmente paralisou aquela região, né? Porque nós estamos com uma via simples, numa rodovia estadual que não é nossa, nós não conseguimos nem fazer manutenção dela, e que não dá condição de crescimento e expansão dessa região. Inclusive, nós recebemos agora a demanda, né, muito parecida com essa da Werner Duve, que também querem municipalizar, que acho que é um projeto interessante, no qual a gente tem que trabalhar para o futuro, mais ou menos na mesma direção que a gente está fazendo aqui em relação ao Corredor Norte. Porque é uma via urbana, é uma rodovia estadual com uma característica urbana. E eu acho que a gente precisa trazer isso para dentro do município também. Mas não trazer por trazer. Trazer com responsabilidade, com alternativas e com soluções encaminhadas para a comunidade. O Corredor Norte, ele começa aqui na Engenheiro do DEC. Para ser mais preciso, ele começa no Terminal do Aterro, vamos dizer assim, para todo mundo se localizar, e vai até na Polícia Rodoviária Estadual, né? No nosso projeto futuro, nosso desejo é que ele vá até na entrada da SC 414, passando a Vila Itopava, chegando na nova SC 414, que está em obras, que sai da Vila Itopava e vai até Luiz Alves. E aí transformar esse trecho todo no futuro em rua municipal. Mas hoje nós vamos nos ater no trecho 1 e no trecho 2A, que são os projetos habilitados e prontos para a licitação. Nosso foco, né, é justamente esse, né, aqui em relação a essas ações. Nosso foco aqui é justamente essa mudança efetiva de trânsito na região do Terminal do Aterro. Hoje, o que nós conhecemos, quem vem da Itopava Central faz esse trajeto e vem para a região central da cidade. E quem vem e quer ir para a região das Itopavas vai fazer isso aqui. Isso vai deixar de existir, né? Então, esse trecho aqui, vindo daqui para cá, aqui ele vai se tornar mão única, né, até na Engenheiro do DEC, e daqui a pessoa opta em ir para o terminal, ir para a região do Texto Salto do Norte, ou
ou o pessoal também, quem vem daqui, vai vir e fazer essa região, ou ele vai lá e faz o retorno, eventualmente, né? E aqui vai fazer a entrada da cidade e vai fazer todo esse fluxo aqui de quem quer ir para a região das Itopavas, entra por aqui e vai fazer esse trecho na 1º de janeiro, vai para as Itopavas. Isso aqui vai virar uma grande rotatória, para ser mais preciso, né? Nós temos uma ilustração, um vídeo que vai mostrar isso para quem está em casa, vai poder entender como é que vai funcionar. Aqui é o Colégio Max Tavares do Amaral, é a Rua São Valentim, vai ser prolongada. Aqui serão 4 pistas e uma ponte feita aqui no final para facilitar aqui o encontro e a mobilidade nessa região como um todo. Vamos ver o vídeo para o pessoal poder entender um pouco como é que vai ficar isso em casa. Aqui nós temos um corredor de ônibus que vai continuar no contrafluxo e nós vamos alargar essa ponte da entrada, a ponte Santa Catarina, né? Essa é a ponte Santa Catarina que vai ser alargada, reformada, alargada, e vai ter mais uma pista e espaço para ciclista e para quem faz para pedestre também. Então, toda essa condição aqui vai mudar. Hoje a gente vem da São Valentim, pega a esquerda e vai para lá. Isso não vai mais acontecer, vai ser justamente o caminho inverso em relação a essa ação. Qual é o valor de investimento de cada trecho, né? Na Rua 2 de Setembro, 21 milhões. Na Rua São Valentim, 44 milhões. Lembrando aqui é ponte, 4 pistas. A Rua 1º de Janeiro, 5 milhões. E a Rua Pedro Zimmermann, esse trecho aqui todo, 14 milhões e 600. Total de investimento em obra, 85 milhões de reais. O trecho 2A encampa ou sai do elevado da Mafisa, ou o elevado, e vai até na Escola Anita Garibaldi ou na Muri Formulários, na Rua Carlos Pagel, se não me falha a memória o nome da rua. Então, esse trecho passa por toda essa região. Mas nós não vamos executar obras apenas nesse trecho da rua. Nós vamos fazer uma série de ações aqui. Vamos repavimentar e colocar em cima da Ari Barroso asfalto. Vamos reperfilar e repavimentar e fazer um sistema de drenagem no trecho da Frederico Jensen, aqui até na Ari Barroso. Vamos pavimentar e reorganizar esse trecho da Guilherme Scharf. Vamos desviar para a questão de potencializar o aeroporto. Vamos desviar a Franz Folles, tirando ela da frente do aeroporto e pavimentar esse trecho que falta dela. E vamos fazer o desvio, inclusive, que aparece aqui do aeroporto para potencializar o aeroporto, para que ele no futuro possa se tornar um aeroporto, inclusive, com características melhores para atender. Talvez um aeroporto regional, para atender voos regionais, talvez interligando aqui Santa Catarina com Curitiba ou com São Paulo, Blumenau, com essa região, para facilitar a questão de mobilidade de voos aí também nessa questão. E o aeroporto já tem obras aí importantes para toda a comunidade. Aqui para vocês entenderem um pouco como vai funcionar esse desvio na SC-108 aqui por trás, né? E a Franz Folles, ela vai pegar uma rua já existente e vai interligar aqui com essa região. Esse projeto já estava pronto antes em relação ao BID e agora foi readequado, porque, como nós temos dito, cada vez que a gente fala no projeto, ele precisa, durante um tempo, de adequações, porque obras foram autorizadas pelo governo do Estado ao longo da SC-108 que fizeram que a gente teve que mudar as rótulas e uma série de outras ações. E esse desvio aqui não estava previsto, nem esse desvio aqui estava previsto na questão das obras. Qual é a obra que nós vamos entregar para essa comunidade? O Humberto de Campos. Simples assim, né? Para quem conhece Humberto de Campos, sabe que são 3 pistas de cada lado com corredor de ônibus. E para não dizer, a Humberto de Campos é 4,3 ou 4,2 quilômetros? 4,2, né? E essa aqui é 4,3, são 100 metros a mais, né? O tamanho da Humberto de Campos em matéria de melhoria e de ampliação de capacidade de trânsito. Então vocês imaginem essa via atendendo o fluxo de veículos que a gente teve lá na apresentação desse final de semana, a diferença, vereador Ito, vereador Jovino, vereador Maurício, vereador Diego, que não faria naquela comunidade, naquela região. O valor total da obra do trecho 1 é 85 milhões, supervisão 2 milhões e 300, desapropriação 9 milhões, total 96 milhões. O trecho 2A, 124 milhões, ruas adjacentes 59 milhões, supervisão 5 milhões, desapropriações 30 milhões. Total 220 milhões de obras do trecho 2A.
Total 1 e 2, 316 milhões de investimentos oriundos do Fomplata na questão dessas ações. Somando-se os 45 milhões também que nós temos de investimento do SAMAI na questão das obras, também Fomplata, na questão das obras da captação de recursos. Novo pacote de obras de mobilidade. Nós temos um outro pacote importante aqui, no qual vamos apresentar algumas ações importantes. Antes de falar das obras, nós temos previsto nesse pacote recursos de 39 milhões, que vocês viram aqui, né? Nós temos 9 milhões de desapropriação no trecho 1 e 30 milhões no trecho 2. Nós estamos prevendo a captação de 39 milhões, vereadores, para poder viabilizar essas desapropriações. Então, o projeto que vai para a Câmara vai prever parte desses recursos para viabilizar a obra, inclusive as obras no trecho 1 e no trecho 2A. Nós estamos prevendo mais 5 milhões de obras de mutirão. Quem acompanha o nosso governo, recebemos aí com um grande processo de obras de mutirão atrasadas, eu nem lembro quantas, se eram 20 ou 30 ruas. Fizemos todas as ruas, estamos licitando mais 4, estamos licitando mais algumas obras, ou seja, nós vamos zerar novamente as filas, né, Maria? As filas de rua de mutirão, entregando ruas de mutirão, devolvendo a confiabilidade das ruas de mutirão para a comunidade. Então é um trabalho feito com muita responsabilidade também para todos. São 5 milhões previstos para ruas de mutirão. A pavimentação da Erich Maier, trecho 1, 3,9 milhões. Primeiro trecho nós já vamos lançar aqui. Está aqui a presidente da associação de moradores daquela região, daquela comunidade, em prol da pavimentação. Esse trecho vai da entrada até passando a subestação da Celesc, chegando ali na subestação da Celesc. Esse trecho 1 de 3,9 milhões de reais está previsto financiamento aqui. Revitalização da Rua dos Caçadores, 5 milhões de reais, é um pedido antigo da comunidade. Temos aí uma necessidade ainda de terminar as obras. Lembrando, a Rua dos Caçadores tem algumas obras do SAMAI, algumas obras da BRK e algumas obras da Secretaria de Obras, que é em especial ali na Rua Divinópolis. A saída da Rua Divinópolis, que é uma galeria que também precisa ser terminada. E logo na sequência, liberando esses recursos, vamos licitar a Rua dos Caçadores para que a gente possa também entregar ela revitalizada para a comunidade. Ou seja, ela sai da General Osório e vai até na Rua José Reuter. Revitalização da Johann Sachs, né? O pedido antigo da comunidade também. É uma rua que hoje, talvez depois da Rua Stanislau Schett, que nós revitalizamos, é a que mais tem problema em matéria de questão de mobilidade, de piso. É um piso extremamente horrível, ruim, e vai ser também trocado. E uma parte é asfalto, uma parte é paralelepípedo, uma parte é lajota. Ou seja, ela tem um pouco de tudo, né? Então o objetivo é reperfilar e colocar asfalto sobre paralelepípedo e lajota nas áreas também que temos. Ou seja, ela sai de uma ponta da 470 e termina na outra ponta, na 470. Uma interligação importante também para aquela comunidade. Revitalização da Rua Francisco Walter, que é a Avenida Lisboa. A Avenida Lisboa, para quem não conhece, é o Morro da Goiaba, né? A gente até botou aqui porque alguém disse, olha, se falar Avenida Lisboa, ninguém sabe onde é que é, né? Então, a revitalização da Francisco Walter, da Avenida Lisboa, 9,1 milhão de reais. Ou seja, sai da 25 de julho e vai até na BR-470, toda revitalizada. Nós estamos trabalhando aqui algumas questões de rótulas, de ajustes, aproveitar e fazer isso também durante a obra. Essa aqui é a Avenida Lisboa, Morro da Goiaba, que é paralelepípedo. Aqui também o desenho da Avenida Lisboa. A Rua 11 de Junho, que faz parte desse complexo de obras aqui, também 1,2 milhões de reais. Uma parte é pavimentada, outra parte não. Vamos pavimentar toda a Rua 11 de Junho. Passagem Feior na Rua Tocantins, Ponte de Ferro. Aqui nós temos um grande gargalo de trânsito que para a Rua São Paulo, inclusive, todo dia de manhã, né? Então, nosso foco é fazer uma passagem inferior, para que a gente possa acessar a Ponte de Ferro. Até a gente brincou que o desenho está pronto aqui, né, Éder? Já está pronto aqui o desenho, brincadeira à parte, né? Mas esse é a imagem do túnel do outro lado, para evitar com que os caminhões acabem entrando lá e causando o que já causaram algumas vezes. Mas o objetivo nessa passagem inferior é diminuir o tempo semafórico de quem vem da Beira-Rio para agilizar o deslocamento para a questão da Rua Martin Luther, região norte da cidade.
Passagem inferior na Avenida Beira Rio e reforma da ponte Adolfo Konder. Né? Aqui nós vemos uma imagem, nós definimos também que vamos fazer, temos aqui uma reforma da ponte Adolfo Konder, importante nesse processo. O objetivo dessa reforma, além de dar a ela a característica muito próxima à atual ponte que nós fizemos, a ponte Egon Stein, né? Nós queremos reformar e melhorar a alça de saída dela. E o objetivo da passagem inferior é podermos tirar aqui o semáforo e fazer com que a gente tenha uma linha direta, e aqui passa um corredor de ônibus, passa ciclo, passa calçada e passa toda uma pista de carros também para agilizar. Então, vamos ter 2 pistas aqui livres para que os veículos saiam e se desloquem também para Beira Rio. Então, a passagem inferior vai atender essa questão. Junto com a reforma da passagem inferior, vamos revitalizar e reformar toda essa parte aqui da Beira Rio, está no projeto também, né, de revitalizar a calçada, de revitalizar o acesso na parte inferior hoje, que está, inclusive, com plantas, aquilo que muito tempo atrás a gente tinha de utilizar, a questão da Beira Rio, somado-se à licitação que a gente tem do outro lado aqui também. Esse é o desenho da melhoria da saída dela para facilitar o acesso também dos veículos. Aqui tem um vídeo que a gente pode assistir um pouco de como a ponte já foi feita, né? Mas o objetivo aqui é facilitar essa saída aqui efetivamente. Essa era a situação anterior, essa é a situação atual. Só nós mudamos aqui a concepção. Nesse momento é uma pista de veículo só para facilitar, até porque ainda não tem a necessidade de termos 2 pistas. Esse já é o projeto anterior, quando a gente apresentou a concepção da nova ponte à época, da ponte Egonstein. Algumas perspectivas aí do rio Itajaí-Açu. Com a melhoria da ponte Adolfo Konder, vamos fazer com que a comunidade possa acessar e ver o rio Itajaí-Açu como hoje já o vê, né? Através dessa nova mudança. E a última obra importante desse complexo viário, que o Éder deu um spoiler aí para todo mundo, né? Que é a questão da nova ponte do complexo viário da Itopava Norte. É uma ponte na rua... paralela, não é duplicação, paralela à ponte Irineu Bornhausen, que é uma ponte na rua Santa Catarina, a gente tem que lembrar isso. Nosso foco aqui vai ser melhorar muito a questão da mobilidade dessa região. Uma ponte que vai facilitar, e muito depois eu vou explicar para vocês todas essas obras, como elas estão interligadas. Cada uma delas, uma interligada à outra nesse processo. Aqui também tem um vídeo. Vocês podem ver aqui a nova ponte, como ela vai funcionar em relação à mobilidade, pegando aqui direto a Rua Paris, ou seja, ela vai estar interligando com o corredor norte e com pega 25 de julho, São Valentim, sai lá na nova ponte que nós vamos fazer, interligando direto com a Uniaselv. O sistema hoje vai ser sentido único, esse semáforo sai daqui e ele vem para cá, e o ônibus continua no contrafluxo como o outro. Ao mesmo tempo aqui vai ter uma mudança importante com uma pista de retorno, então vai facilitar muito aqui a questão da entrada e da saída da Rua Coronel Federsen, esse sistema de circulação nessa região toda aqui. Aqui, só para vocês entenderem, né? Nós temos aqui, deixa eu ver se não veio a imagem, né? Nós temos aqui uma nova ponte, né? A nova ponte vai pegar aqui, vai interligar aqui, depois a imagem não ficou pronta, vai interligar lá pela rua 25 de julho e vai interligar todo o corredor norte em relação a essa questão. Orçamento dessa obra: desapropriações, mutirão, Erich Maier, Rua dos Caçadores, Johann Sachs, Francisco Waltrick, passagem inferior na Ponte de Ferro, passagem inferior na Beira Rio, complexo viário da Itopava Norte, essa nova ponte, né, 50 milhões de reais, total 150 milhões de reais. Estamos encaminhando hoje para a Câmara de Vereadores um projeto de lei solicitando autorização para a captação desses recursos dentro da legalidade. Às vezes o pessoal pergunta, a prefeitura tem condição de captar e de pagar? Se a prefeitura não tivesse o
a Caixa, nem o Banco do Brasil, nenhum banco ia financiar para nós. Eles fazem toda a análise de crédito e as condições de pagamento da Prefeitura em relação a esse processo. Então isso é feito dentro das regras do Banco Central, dentro das regras de captação, dentro das regras de avaliação, inclusive de taxas que nós fizemos em relação aos bancos na busca e na captação desses recursos. São essas as informações, mas eu queria destacar aqui o que significa isso. A passagem inferior, para quem está nos acompanhando, a passagem inferior da Ponte Adolfo Conde e a revitalização da Ponte Adolfo Conde vai melhorar o fluxo de saída de quem vem da República Argentina. Nós vamos para a Ponte de Ferro, temos uma passagem inferior, tiramos um tempo semafórico. Nós vamos um pouco adiante, na frente da rua Indaial, né? Indaial e do conhecido Mortadela restaurante, nós vamos fazer um desvio de pista, melhorando o fluxo e destravando a parada de trânsito nesse local. E vamos adiante, nós pegamos uma nova ponte, ali na região, duplicando a ponte Irineu Bornhausen, que vai gerar uma paralela dali, que vai pegar a rua Paris, depois a 25, depois a São Valentim, sai lá na atual Uniaselv, que é a nova ponte na 1º de janeiro, interliga com o corredor norte, ou seja, mais uma linha direta da região central da cidade à região norte da cidade. Nós, com essa melhoria de trânsito, com 3 pistas de cada lado, nós vamos diminuir muito o deslocamento e o tempo de deslocamento até na região da Itopava Central, pelo menos até a região central da Itopava, que é ali na Moura e Formulares, na Escola Anita Garibaldi. Dali para frente, temos um projeto, nós vamos discutir com o governo do Estado, até porque é uma SC, para que o governo do Estado assuma o projeto e faça a obra até no pé da Vila Itopava. Esse projeto e a execução dele são de 12 a 24 meses, algumas dessas obras. Se o governo do Estado encampar a duplicação dessas pistas e levar, essa obra é muito mais rápida de ser entregue do que a própria nova SC-108 em matéria de tempo. A nova SC-108, ainda os projetos não estão prontos, as apropriações não foram feitas e esse projeto está pronto, fácil, rápido de executar pelo governo do Estado. Todas essas obras apresentadas hoje são obras planejadas e projetadas há muito tempo. Não são obras pensadas no dia de ontem para ser executadas hoje, né? São obras estudadas, contempladas, vias projetadas de longa data, desde planos diretores da década de 70 e 80, e a Secretaria de Planejamento Urbano vai acompanhando o crescimento da cidade e encontrando os maiores gargalos para se fazer obras para que as pessoas possam ter uma melhoria na rotina da sua mobilidade. Então, certamente, todo esse complexo de obra que foi apresentado hoje irá melhorar amplamente a mobilidade urbana do município, garantindo que as pessoas possam se deslocar de forma mais rápida e segura, ganhando mais tempo, especialmente de lazer e com as suas famílias. Eram demandas antigas, algumas delas, como a Rua Francisco Valdric, o Morro da Goiaba, né, que é a Avenida Lisboa, também a 11 de junho, Rua dos Caçadores, onde várias obras estão acontecendo agora. Então é necessário dar essa resposta para a comunidade, para questões de mobilidade principalmente. Os novos complexos também são muito importantes, a Ponte da Itopava Norte, a passagem inferior, tanto aqui na Beira-Rio quanto aqui na Rua Tocantins, também são gargalos no trânsito muito importantes que começam a ser desenvolvidos agora essas licitações, e aí esses problemas todos começam a ser solucionados com essas obras importantes, que na verdade isso tudo é um grande complexo viário, né? A gente consegue também com o Corredor Norte, linkando nessas obras todas, um grande complexo de ligação aqui do centro da cidade, lá com a 470, a exemplo do que nós já fizemos na região leste da cidade.